Se morasse em São Paulo, se mantivesse o que costumava fazer em São Paulo aos domingos à noite, o Barão ia encontrar o Bolsonaro lá nas ruas de Nova York comendo pizza pela rua, né, Barão? Não sei se você ainda tem esse costume aí de comer pizza aí aos domingos, mas é um costume muito preservado aqui no Brasil. O presidente da República está em Nova York, vai participar da reunião importante aí da ONU. Qual é o bastidor? O que se especula sobre a possibilidade do que vai dizer Jair Bolsonaro por aí, hein, Barão? Bom dia para você. Fala, Pedro. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Saudades da pizza de São Paulo, rapaz. As pizzas aqui de Nova York, confesso para você, não são tão boas assim, não. Somente a pizza de catupiry, calabresa, que não tem por aqui, né? A pepperoni deles aqui não é tão parecida assim. Mas como você falou, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está aqui em Nova York, chegou ontem no final da tarde e foi dar uma volta pelas ruas aqui de Manhattan e comeu a pizza, né, ao lado aí de ministros, de assessores, né? O presidente da República disse que não está vacinado e para você entrar e comer nos restaurantes, ou mesmo entrar em cafés, museus, cinemas, você precisa mostrar a carteirinha de vacinação, é uma lei da cidade de Nova York. O presidente disse que não tomou a vacina, então a refeição foi feita ali no meio da rua com os ministros, né? Pizza no cardápio. O presidente hoje terá um encontro bilateral com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e amanhã a Assembleia Geral da ONU, como ocorre tradicionalmente, o presidente da República vai abrir a cerimônia com os discursos. Na pauta, mais uma vez, a questão do meio ambiente estará sendo levantada, né, do marco que está sendo discutido, o marco temporal das reservas indígenas que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E também, Pedro, há a possibilidade do presidente Jair Bolsonaro anunciar a distribuição de vacinas para outros países, caso do Haiti, também do Peru e também do Paraguai. Então o Brasil deve fazer esse anúncio. O Bolsonaro deve tentar mostrar o Brasil com uma agenda mais positiva, com o intuito de atrair mais investidores. O discurso, portanto, será amanhã, logo de manhã, aqui no horário de Nova York, abrindo a Assembleia Geral da ONU. Barão, olhando um pouco fora aqui do nosso umbigo, fora do presidente Jair Bolsonaro, Estados Unidos, China, os gigantes mundiais, qual deve ser o posicionamento dos presidentes de cada um desses países amanhã na Assembleia Geral da ONU, Barão? O que se especula, o que já se sabe? Pois é, Thaís, os presidentes respectivos da China e da Rússia não vão vir para cá, vão mandar o discurso pela internet, né? Afinal de contas, ainda há algumas restrições relativas à pandemia. Ou vai ter uma mudança, né? Afinal de contas, o presidente Joe Biden vai discursar e não o presidente Donald Trump. Vai ser a primeira vez que o Biden vai falar, já que ele assumiu a Casa Branca no começo desse ano. O Biden está encontrando algumas dificuldades, principalmente a última, né, especificamente contra a França, que acabou chamando os embaixadores depois de um anúncio de uma venda da Inglaterra e dos Estados Unidos de submarinos que acabam sendo utilizados pela Austrália, um armamento sendo reforçado na Austrália para justamente estar mais próximo da China. Ou seja, a gente está no meio, sim, de uma questão geopolítica mundial envolvendo potências. O presidente Biden disse que vai telefonar para o Macron da França para tentar diminuir essa animosidade, mas enfim, é um assunto que estará sim em voga. E claro, o meio ambiente é algo que vai estar bastante em discussão. Esse ano teremos em Glasgow a COP26, né? Então também é um assunto que vai estar sendo bastante discutido nesse encontro que começa amanhã. Oi, Barão, tudo bom? Sônia. E, na verdade, como o Brasil tem essa tradição de abrir, né, fazendo o primeiro discurso sempre, né, o último do presidente Jair Bolsonaro foi bem complicado, porque ficou em debates internos a respeito do Brasil e provocou críticas internacionais. Eu queria saber se você está ouvindo nos bastidores. A gente sabe que o discurso para sair até o último minuto, a gente não tem muito teor e ele ainda pode mudar 30 segundos antes do presidente estar lá no púlpito. Se nessa questão exatamente que você falou da COP26, a Amazônia, que é o Brasil, sempre tem que falar sobre esse assunto, que é o assunto nosso, entre aspas, para o mundo. Se isso estaria nesse discurso, numa tentativa de fazer algo mais globalizado. Oi, Soninha, bom falar contigo. Exatamente, essa é a perspectiva também, né? A Amazônia, como você falou, é a cara do Brasil para o mundo. E digamos que
hoje há o entendimento de que o Brasil poderia ajudar mais o meio ambiente do que as notícias que chegam aqui para fora, né? Ou seja, que a política do presidente Bolsonaro não é uma política que está ajudando o meio ambiente. O presidente vai tentar, de alguma forma, mostrar que não é bem assim, ou seja, mostrar uma cara positiva do Brasil aqui em Nova York. Vamos ver na prática se vai conseguir. É o terceiro discurso do presidente, né? O ano passado todos mandaram pela internet, ou seja, foi tudo online, não teve ninguém participando presencialmente aqui em Nova York. No primeiro discurso lá atrás, Bolsonaro acabou mostrando uma linha muito mais ideológica, né? Dizendo que o Brasil estava se livrando do comunismo, foi por essa linha. Mas a gente sabe que o presidente está com a popularidade em baixa, então talvez ele faça também um discurso para o consumo interno, para o Brasil, não só para o resto do mundo, mas ele vai tentar mostrar justamente essa linha mais positiva, essa pauta, essa agenda mais positiva do Brasil. Vamos ver se vai conseguir amanhã nesse discurso. O Barão, tudo que envolve o presidente da República, você sabe, vira fla-flu em redes sociais, não é? E ontem à noite, quando surgiu a foto do presidente comendo uma pizza em pé na rua com alguns integrantes da sua comitiva, isso se repetiu de novo. Com os opositores ao presidente dizendo que vergonha para o Brasil um presidente da República não ser admitido em um restaurante às vésperas da reunião da ONU, da Assembleia Geral da ONU, porque não se vacinou. E os apoiadores do presidente dizendo, ele é assim mesmo, ele é uma pessoa simples, esse é o Bolsonaro na sua mais pura essência. Alguns ministros, inclusive, também publicaram isso. O que você tem de bastidor dessa história? E queria saber também, alguém em Nova York deu algum tipo de peso para essa cena registrada, Barão? Não, aqui em Nova York não, absolutamente ninguém, a não ser os brasileiros, né? Isso é normal. Normalmente qualquer notícia que tem no Brasil, as pessoas acham que aqui tem uma repercussão muito grande e não é bem assim que a banda toca. A não ser uma grande tragédia, né? Isso é uma realidade. Thaís, para você entrar em qualquer restaurante, em qualquer café, em qualquer cinema, em qualquer teatro, você tem que ir na porta mostrar a carteirinha de vacinação. Eu digo entrar se você vai ficar lá no restaurante. Se você for pegar num fast food, por exemplo, aí não, aí você pega e sai, né? Que foi exatamente o que o presidente da República fez ontem com a sua comitiva, ou seja, eles entraram numa pizzaria, pegaram e comeram no meio da rua. Aí cada um pode ter a sua interpretação, né? Que foi algo mais popular do que sentar no restaurante, mas a lei de Nova York é muito clara. Você não pode entrar e sentar em nenhuma mesa se você não mostrar na porta a carteirinha de vacinação. Como o presidente da República diz que não foi vacinado, então ele não pode visitar nenhum museu, não pode entrar em nenhum cinema, não pode ir em nenhum café e muito menos sentar em qualquer restaurante daqui. Mas comer no meio da rua é um hábito de Nova York, né? Muita gente come no meio da rua, correndo para lá, correndo para cá, como é um hábito de São Paulo também, né? As pessoas comem no meio da rua. Então, essa foto acabou sendo tirada ontem, repercutindo mais uma vez, como tudo que envolve o presidente nas redes sociais. Mas a realidade é essa. Havia uma dúvida, inclusive, se o presidente poderia participar da Assembleia Geral da ONU, já que vai ter muita gente reunida, né? A ONU barrou qualquer possibilidade da prefeitura de Nova York se manifestar, dizendo que ali é um ambiente onde ela manda, não tem prefeitura, não tem governo, não tem país que mande, é um ambiente da ONU, e aí quem manda é a ONU, nas regras da ONU ela não ia barrar nenhum chefe de Estado que diz que não está vacinado, por isso o presidente Jair Bolsonaro vai participar normalmente amanhã da Assembleia Geral. Até porque, né, Barão, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, até porque assim, essa independência da ONU, né, a ONU ali é um território que não pertence aos Estados Unidos, né, enfim, houve outros casos, participação de presidentes ao longo da história, da nossa história recente, como o caso de Fidel Castro, por exemplo, em que ele era o inimigo, né, um dos inimigos principais dos Estados Unidos, etc., e é histórica a viagem que ele fez a Nova York para exatamente fazer o discurso numa Assembleia Geral como esta, que será aberta amanhã pelo Brasil mais uma vez, né? Eu queria saber o seguinte, Barão, tem alguma informação, aconteceu muito recentemente, né, semana passada, foi divulgada aí novamente, né, todo ano acontece isso, né, uma foto, imagens, né, chocantes da morte de golfinhos lá na Dinamarca. Foram mortos 1.400 golfinhos, assim, o mar pintado de sangue, né, todo vermelho, etc. E a Europa com
com a hipocrisia que a caracteriza, né? Nenhum governo se manifestou, eles apontam o dedo para o Brasil, né? Na questão da Amazônia, mas assim, um silêncio absolutamente constrangedor em relação a isso. A questão ambiental, que é uma questão tão presente, né, na cena internacional, né? Você acha que esse evento, que foi absolutamente chocante, né? Tem chance de ser debatido, de ser citado ao menos nessa Assembleia Geral das Nações Unidas? Não sei te falar, Cláudio, se especificamente esse evento vai ser alvo de algum discurso, né, dos líderes, dos presidentes, dos primeiros ministros da Assembleia Geral da ONU. O assunto foi bastante debatido aqui nos Estados Unidos, sim, as imagens repercutiram bastante. Não sei especificamente se nenhum líder vai falar sobre essa carnificina que aconteceu, né? Mas o meio ambiente vai ser alvo de discussão. O presidente Biden criou um cargo específico, que não é muito comum aqui, só para o meio ambiente. Então é algo caro para o presidente dos Estados Unidos. E, como eu falei, vai ter a COP26, né, em Glasgow ainda nesse ano, no Reino Unido. Então o Boris Johnson também vai tratar sobre esse assunto hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Mas, como você falou, são realidades diferentes, né? A gente sabe muito bem que há um tipo de pressão em cima de um país, um tipo de pressão em cima de outro. O Brasil normalmente é bastante pressionado por ter a Amazônia. Ainda voltando à história da vacina que você falou, Cláudio, do Fidel Castro e tudo mais, entrando aqui em território americano, só para deixar muito claro para quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes, ninguém precisa tomar vacina para entrar nos Estados Unidos. Não há nenhuma obrigatoriedade de chegar aqui vacinado, de entrar aqui vacinado, né? O que acontece é que na cidade de Nova York você tem algumas leis, entre elas essa, que você só pode consumir em ambientes fechados se tiver vacinado. Mas se você for para outros lugares dos Estados Unidos, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade, varia muito de cidade, de estado, né? Então, só para deixar claro para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que não há nenhuma obrigatoriedade de chegar aqui vacinado. Inclusive, em alguns locais, aqui em Nova York, por exemplo, todos os aeroportos têm vacina à disposição. Se alguma pessoa, algum estrangeiro, enfim, não tiver tomado no seu país, quiser tomar no próprio aeroporto, já pode chegar ali e já receber a dose, né? Só para deixar claro, porque são leis diferentes, de cidades diferentes, estados, e aqui nos Estados Unidos não tem essa obrigatoriedade. Como é que funciona nos hotéis? Porque, assim, essa cena do Bolsonaro, né, foi, como você disse, a coisa mais nova-iorquina, né? Não há nada mais nova-iorquino do que comer na rua, né? Só que eu acho que eles mandaram mal na escolha da comida. Tem sanduíches em Nova York maravilhosos, que, não é? Coisas muito, muito melhores do que isso. Mas, assim, no hotel, tem alguma restrição diferente do restaurante? Porque o cara está lá hospedado no hotel, ele não pode comer no hotel? Pode comer no hotel, sem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição. Mas é diferente. Então, restaurante, bar, café, cinema, teatros, tem que mostrar a carteirinha de vacinação. Aqui nos Estados Unidos, você tem 54% da população imunizada, né? Então, aquelas pessoas que não querem tomar vacina de jeito nenhum, tem uma representatividade gigante aqui no país. E essa lei de Nova York não vale em outros lugares, né? Tem lugares que você pode entrar comendo numa boa, sem nenhum tipo de sem necessidade de mostrar nenhuma carteirinha, nada disso. Barão, então no hotel não tem essa necessidade. Oi, Thaís. Só pra gente terminar, Barão, o horário do discurso do presidente Jair Bolsonaro amanhã qual é, hein, Barão? A cerimônia começa às 9 horas da manhã, então serão duas pessoas que vão falar antes, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral, na sequência o presidente Jair Bolsonaro, e claro que a gente vai acompanhar tudo aqui na Rádio Bandeirantes, Thaís. Muito bom. Eduardo Barão, nosso correspondente em Nova York, ao vivo, falando sobre a Assembleia Geral da ONU. Obrigada, Barão, bom trabalho, hein? Para vocês também, muito obrigado. Tchau, até Barão. Mais.